Eu sou a Camille Santana Dantas, do 7º ano C de Objetivo. Hoje eu irei falar um pouco sobre o livro Labirinto dos Ossos, parte 1. Então vamos lá. Esse livro é de ação e suspense. É muito bom e eu recomendo muito. Mas vamos lá. O livro vai relatar as aventuras de Dan e Amy Cahill. Cahill é uma família imensa, espalhada pelo mundo e dividida em 4 clãs graças a uma briga. Eles brigaram e foram divididos em 4 clãs espalhados pelo mundo. Essa família é muito grande e possui pessoas importantes que mudaram a história, como por exemplo Benjamin Franklin, Isaac Newton, Napoleão Bonaparte, mesmo não tendo o sobrenome Cahill, fazem parte da família Cahill. Grace e Dan vivem na custódia da tia Berenice. Eles vivem na custódia dela, porém ela é muito chata e eles sempre vivem com uma babá. Então, a única diversão deles era visitar a avó Grace. Porém, infelizmente, a avó Grace morre e ela deixa em seu testamento um desafio. De toda a família, algumas pessoas que fazem parte dos 4 clãs elas participam de um desafio. Ela propõe um desafio que eles têm que escolher entre $1 milhão ou a primeira de 39 pistas que levará ao maior tesouro do mundo. E quem conseguir esse tesouro vai se tornar a pessoa maior, a mais influente, a mais conhecida do mundo inteiro, a mais rica, a mais tudo de importante do mundo inteiro. Então, Amy e Dan escolhem as 39 pistas. A maioria das pessoas escolhe o dinheiro, porque ela reúne algumas pessoas e a maioria daquelas pessoas reunidas escolhem o dinheiro. Porém, algumas escolhem o desafio. E eles vão atrás, eles viajam para Paris e vão atrás. Antes de viajarem para Paris, eles recebem uma pista. Para essa pista, eles têm que descobrir a próxima até chegar nas 39 pistas. Depois de pegar essa primeira pista, eles vão numa biblioteca e acham um livro que está a resposta. Aí ela lê um pouco desse livro, a Amy, porém a biblioteca começa a pegar fogo e eles têm que sair de lá. E eles perdem o livro, porque alguém rouba deles. Então, depois disso, eles têm que viajar em busca de Benjamin Franklin, a história dele. Porque no livro que Amy leu, tem uma frase falando, sigam Franklin. Então eles vão tentar achar algumas coisas sobre Franklin, na cidade de Paris, que ele viveu durante um tempo. Depois que eles vão para Paris, eles descobrem, além de descobrir várias coisas sobre Franklin, eles descobrem algumas pistas, vamos dizer assim, que levam à pista principal. Aquelas pistas que eles acham não são as pistas principais, são algumas que levam à pista principal. Depois disso, eles procuram muito, até acharem algumas coisas. Aí, Amy lembra de outra frase que tinha no livro, que era: siga o labirinto dos ossos. Esse labirinto dos ossos é as catacumbas. Catacumbas, para quem não sabe, em Paris os cemitérios estavam muito cheios. Então eles abriram um túnel debaixo da terra e colocaram todos esses ossos debaixo do túnel, no túnel. Então isso que são catacumbas. Por isso o labirinto dos ossos. Eles vão para essa catacumba e acham uma parede com vários crânios numerados, números romanos. Só tinha 3 caveiras que não estavam numeradas. Então, Dan, que tinha uma memória fotográfica muito boa, ele decorou onde os números e tinham que sair dali, porque eles estavam começando a ficar perdidos. Aí eles começaram a se perder no meio das catacumbas. Depois, eles tiveram que achar alguma saída, foram encostando nas paredes e encontrou uma saída por uma porta que passava um trilho de um trem. O trem passava de 5 em 5 minutos, então eles tinham que ser muito rápidos. Primeiro foi a Nelly, a babá deles, depois a Amy e depois o Dan. Só que na hora que o Dan ia, a mochila dele ficou presa e ele teve que deixar a mochila. Ele não queria deixar porque era a foto dos pais deles, porque eles eram órfãos. Eles tinham perdido seus pais em um incêndio. Então, depois de muito tempo, aqueles números que faltavam deram em coordenadas de um mapa antigo. Essas coordenadas deram em uma igreja. Nessa igreja, eles acharam um túmulo, porém que não tinha pessoa morta. Era um túmulo que, depois de cavar muito, tinha um buraco que tinha uma escada. Essa escada levava a outra catacumba. Mas essa outra catacumba tinha meio que a história deles em desenhos. Tinham 2 homens e 2 mulheres. Mas, além de repararem nisso, eles olharam para o lado e viram que tinha um pedestal que tinha um vaso em cima. Então, eles acharam aquilo curioso e o Dan pegou o vaso e balançou. Lembrando
lembrando que a Amy e o Dan, a Amy é a irmã, tem 14 e o Dan tem 11 anos. Eles balançaram o vaso e perceberam que tinha alguma coisa dentro do vaso. Então eles pegaram aquilo e tinha um bilhete que eles tiveram que decifrar que falava para dar energia àquilo. Então a arma dele foi dar energia, porém os carrinhos que é a própria família dividida em clãs, os próprios carrinhos trapaceiam. Eles foram lá e tomaram o vidrinho dela. Porém, o que importava não era só o vidrinho, eram as palavras. E aquelas palavras que no vidrinho no vidrinho que eles pegaram, estava escrito alguma frase que estava falando para dar energia. E o que importava era aquela frase e não em si o vidrinho. O vidrinho ia ajudar, porém o mais importante era aquela frase. O livro é muito interessante, gente. Depois eles saem daquela catacumba. Eles saem dali felizes, porque na verdade, mesmo que eles perderam o vidrinho, a verdadeira pista, que era o do papel que estava no vidrinho, eles conseguiram. E, gente, o livro é muito legal, eu super recomendo vocês lerem. Ele dividiu. Essa é só a parte 1, gente. Só a parte 1. Ainda tem muitos livros, acredito que tenha mais de 10 livros, então eu super recomendo ler. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do resumo. Um beijo e tchau, tchau!